As ações de Banco do Brasil não param de cair. E aí tá todo mundo comentando o que é para fazer agora, né? Será que esse é o melhor momento para você comprar a ação do Banco do Brasil? Será que esse é o melhor momento para você vender e correr as ações do Banco do Brasil? Então, nesse vídeo, eu vou deixar bem claro a minha opinião. Só que antes de eu colocar a minha opinião sobre o que eu vou fazer ou não com o meu dinheiro, se eu vou comprar ou se eu vou vender, ou se eu vou ficar de fora dessa ação, eu vou primeiro deixar muito bem claro para você e assim, ó, de uma forma simples, direta, objetiva e descomplicada. Sem ficar te mostrando muito número, sem complicar muito, que é o que normalmente a gente vê nos vídeos aí. A ideia aqui é trazer para você de forma mastigada tudo o que você precisa saber do que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil. E eu já posso adiantar para você que no final do vídeo eu vou te dar uma orientação que com certeza pode mudar muito aí o jogo para você dos seus investimentos. Mas antes de entrar na parte técnica aqui desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal. Vamos chegar aí rumo às 11 mil inscritos aí no canal. Obrigado por você que me segue, que curte os vídeos, que compartilha aí com seus amigos. Isso ajuda bastante a YouTube a divulgar cada vez mais essa informação que é importantíssima para mais pessoas aí. Quanto mais pessoas têm esse tipo de informação, passam a investir, passam a entender melhor sobre esse mundo aí dos investimentos. Então, muito obrigado. Então, a primeira coisa que você precisa entender, por que está se falando muito das ações do Banco do Brasil? Por conta disso aqui, ó. Se você pegar de maio até hoje, a gente está falando de uma queda de mais de 33% em relação às ações do Banco do Brasil, o que é bastante coisa, tá? É uma queda significativa. Só que tem uma coisa que as pessoas não mostram, né? Se você acha que 33% de queda é muito, coloca aqui, por exemplo, em 5 anos. Você vai ver que o Banco do Brasil, na verdade, em outras épocas, já passou por queda muito maior do que essa. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, vamos colocar no máximo, né? Vamos pegar aqui em 2008, ó. Se você pegar aqui em 2008, você teve uma queda de mais de 62%, tá? A gente está falando aí de maio de 2008 a novembro de 2008, uma queda de mais de 62%. E não foi a única, né? Se você pegar aqui, ó, em 2015, 14 para 15, você teve outra queda aqui de mais de 62% também, tá? Quase 63% na queda das ações em pouquíssimos meses, tá? Aqui, novamente, em 2020, você teve outra grande queda aqui por conta da pandemia, né? Você teve um auge ali de uma queda de quase 60% também, 54,77% no valor das ações. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma queda de 33%, apesar de ser significativa, representativa, não é uma das maiores quedas do Banco do Brasil, se a gente pegar no histórico. Então, já houve quedas superiores a essa. E por que geralmente a gente fala invista para o longo prazo, não se preocupe com o curto prazo? Porque se você pegar uma pessoa aqui que investiu lá em 2005, quando a ação valia R$ 5,00, por exemplo, e segurou o valor, segurou, né, as ações ao invés de vender, você vê que ela teve uma valorização de 271%. Porém, uma coisa que geralmente as pessoas não levam em consideração e presta bastante atenção nisso, tá? Na verdade, esse dado aqui, ele não é verdadeiro. Por quê? Porque a valorização de uma ação, você não deve contabilizar só o quanto ela rendeu. Você tem que contabilizar também o quanto você ganhou de dividendo. Essa ação, ela paga ótimos dividendos. Então, se você pegar aqui o indicador, ele está dizendo que hoje a ação paga aproximadamente por ano quase 12% de dividendo, o que é muita coisa, tá? Praticamente 1% ao mês de dividendo. Então, se você contabilizar tanto os dividendos quanto a valorização, esse é um valor altíssimo para o investidor. Mas legal, isso você já entendeu. A questão é por que as ações caíram? Simplesmente porque o lucro líquido foi de 6,8 bilhões, que representa uma queda de 23% em relação ao mesmo período, ou seja, ao primeiro trimestre do ano passado. Então, assim, ó, voltando aqui de forma simples, por que as ações do Banco do Brasil caíram? Porque ela faturou menos, porque o lucro líquido dela foi menor. Mas, Renan, por que o lucro dela foi menor? Porque houve mais inadimplência, ou seja, as empresas que pegaram dinheiro emprestado do Banco do Brasil não pagaram. Muitas dessas empresas não pagaram. Quais são essas empresas, Renan, que não pagaram o Banco do Brasil? A maior parte corresponde a empresas do agronegócio. Tá? Então é isso que você precisa entender de forma simples, sem muito número, sem muita encheção de linguiça aqui. Então, direto ao ponto é isso. As ações caíram. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você quer comprar uma padaria. Tá? E aquela padaria do seu João,
ela fatura ali por mês 100 mil reais. Então ela fatura 1,2 milhão ao longo de um ano. Tá? Então ela tem um valor, certo? Poxa, ela está faturando 100 mil por mês, ela tem um valor interessante. Vamos supor que do nada ela passe a faturar 70 mil por mês ao invés de 100. Você, como comprador, você pagaria o mesmo preço que você pagaria pelaquela padaria, faturando 100 mil reais por mês e faturando 70 mil reais por mês? Provavelmente não. Por quê? O negócio vive de faturamento, vive de lucro. Então, se ela está faturando menos, logo você que quer comprar aquela padaria, pagaria um preço menor. É exatamente isso que está acontecendo com as ações. O mercado está precificando o preço da ação do Banco do Brasil num preço menor, justamente porque ele vê com pessimismo. E é óbvio que é pessimismo, né? Se você empresta um dinheiro, você quer o quê? Que aquela pessoa, aquela empresa pague de volta. É dessa forma que um banco ganha dinheiro. Como que um banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro. Né? Ele empresta o dinheiro a troco de juros e a pessoa tem que devolver aquele dinheiro para o banco. É basicamente assim que ele ganha dinheiro. Ele não faz dinheiro do nada, ele ganha dinheiro, inclusive com o seu dinheiro. Né? O seu dinheiro que fica ali na poupança, o seu dinheiro que você investe em um CDB, o seu dinheiro que está na conta corrente, aquele dinheiro não está parado. Né? O banco está pegando aquele dinheiro e emprestando para outras empresas. Então, beleza, você já entendeu por que as ações caíram. Agora, o que você precisa entender é que o Banco do Brasil é uma empresa gigantesca. Olha só que interessante. Isso aqui é um dado que provavelmente você não viu em nenhum vídeo, tá? Então existem cerca de 5,73 bilhões de ações disponíveis ali para as pessoas comprarem e venderem, tá? Falando de valor de mercado, o Banco do Brasil vale aproximadamente 143 bilhões, tá? E se nós considerássemos esse valor, que é o valor real do Banco do Brasil, o preço da ação deveria de ser de 25,1 por ação. Esse deveria ser o valor correto da ação do Banco do Brasil. E hoje ela está sendo negociada a 19,92. E o que isso significa, René, que você deve estar perguntando? A questão é o seguinte, volta aqui para mim. Se a ação voltar ao preço que ela deveria estar, que é de R$25, e hoje ela está a 19,93, isso significa que você comprando uma ação com um desconto, ela está mais barata do que ela deveria valer, se ela só chegar nesse patamar do que ela deveria valer, você já ganharia aí aproximadamente 25% de valorização. Lembrando, fora isso, você ainda tem a distribuição de dividendo de quase 12% ao ano. É um dos maiores dividendos, não só de bancos, mas de todas as empresas que estão listadas aqui na Bolsa de Valores. E tem outros dois dados que eu quero te mostrar também que são importantíssimos antes de você tomar uma decisão de comprar uma ação de uma empresa. Né? Fora o dividendo, que é altíssimo, que eu estava mostrando para você, olha só, de 11,84% ao ano, isso aqui é muita coisa, é muito bom, tá? É muito dinheiro que vai cair na sua conta. Você precisa entender o seguinte, PL, o que é o PL? É o preço sobre lucro. De forma bem simples, tá? O PL atualmente do Banco do Brasil está em 5,26. Não, o que isso significa? Vamos comparar com outros bancos. Então, se você fizer uma comparação, e novamente, tá? O que é importante você entender? Você não pode comparar indicadores de empresas de segmentos diferentes, ok? Você tem que comparar indicadores de empresas do mesmo segmento. Então, se você pegar só o PL, você consegue ver que ele é o menor PL dentre todos os bancos. Você vê que o Itaú aqui está com o dobro do PL, o Santander está em 7, o Bradesco está em 7,39 também. Só o Banco do Brasil está em múltiplos aí próximo de 4 de PL. O que isso significa, Renan? Significa o seguinte, que se você comprasse uma ação e o Banco do Brasil distribuísse todo o lucro que ele tem para você, em 4 anos você receberia todo o dinheiro que você investiu de volta só em forma de lucro. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você colocou R$100 em ações do Banco do Brasil. Se todo o lucro da empresa voltasse para você, em 4 anos você receberia R$100. Então isso é muito bom, tá? Quer ver um outro comparativo? No Itaú, por exemplo, se você fizesse esse investimento, demoraria 8 anos para o seu investimento retornar para você, então é mais tempo. Se você é investidor, você quer ganhar mais dinheiro no menor tempo possível. Então, basicamente, um PL baixo é ótimo, né? Significa que a ação está mais barata. Então, inclusive aqui, não só comparando o PL, de vários indicadores aqui, você vê que ele ganha dos outros bancos, né? Você vê que o dividend yield dele é maior, o PL dele é menor, o que é melhor. Inclusive, você vê a medalhinha aqui, tá vendo? Essa medalhinha, ela corresponde
ao primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? É como se fosse aí um pódio mesmo de um Jogos Olímpicos, aí, por exemplo. Então ele fala que o Banco do Brasil recebeu 8 medalhinhas e o Itaú aqui recebeu 9 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. O Banco do Brasil, 8 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze. Então, em número de medalhas, o Banco do Brasil ganha. Tá? E o que é essa medalhinha? Ela vai classificando qual é o melhor indicador. Por exemplo, o dividend yield, quanto maior, melhor. Então, se o Banco do Brasil está pagando quase 12, ele é muito melhor do que todos os outros. Logo, ele ganha medalhinha de primeiro lugar. O Itaú fica em segundo, o Bradesco fica em terceiro e o Santander fica em quarto. Né? O quarto não tem medalha, então por isso não aparece nada. Então, basicamente é isso. Esse site ele classifica os indicadores em forma de medalha para facilitar justamente o seu entendimento. E num ranking geral, você vê que ele ficou em primeiro lugar. Tá? Então, em comparação aos demais bancos, e novamente, comparando os dados, tá? Os números, ele ficou em primeiro lugar. Isso significa que você deve pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo em Banco do Brasil? É óbvio que não. Tá? O que a gente está vendo é que é um banco grande, gigantesco, consolidado, que tem aí praticamente 15% do market share do Brasil, tá? Então é um banco gigantesco que paga ótimos dividendos, é um dos únicos bancos, inclusive, você deve saber, que tem em todas as cidades do Brasil. Então, independente de onde você mora, eu tenho certeza que aí tem uma agência do Banco do Brasil, tá? E você vê que ele é um dos maiores bancos que financiam o agronegócio. O agronegócio é muito grande no Brasil e no cenário mundial. Então, é um banco que financia um importante segmento aí do Brasil e do mundo. Então, você vê que é um banco que, apesar de estar caindo por ter inadimplência, é um banco gigante que paga ótimos dividendos, que está sendo cotado a um valor interessante no preço das suas ações. Só que o que eu recomendaria, novamente, lembra que eu falei que eu daria uma sugestão para você? E, novamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, até porque você decide o que é melhor para o seu dinheiro. Mas eu estou comprando Banco do Brasil. Inclusive, eu comprei mais de R$20 em ações do Banco do Brasil, porque eu acredito que no longo prazo ele tende a me trazer ótimos retornos, tá? E lembrando, tá? Isso aqui é importantíssimo. Por mais que uma ação do Banco do Brasil, vamos supor que você comprou hoje a ação do Banco do Brasil, daqui a um ano ela desvalorizou 10%. Vamos colocar esse exemplo aí, 10%. Mas lembra que o dividendo dela era de 12%? Então logo você não perdeu 10%. Você ganhou 2%. Porque desvalorizou 10%, ela devolveu 12% em forma de dividendo, então na verdade você ganhou 2%. Então, mesmo com a desvalorização do Banco do Brasil, mesmo que a ação se desvalorizar, você ainda vai ganhar dinheiro porque ela paga ótimos dividendos. Isso é algo que as pessoas não colocam na balança. Então, quando uma ação paga muito dividendo, pode ser que mesmo com a desvalorização você ainda ganhe, porque ela paga bons dividendos, tá? Então isso é muito bom. Então, só para finalizar o vídeo, o que eu peço para você, cautela, tá? Mas vale sim muito a pena você pensar em ter Banco do Brasil na sua carteira de investimentos, pensando no longo prazo, na distribuição aí dos dividendos que o Banco do Brasil paga. Então esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Clica aí no botão de curtir, me siga para mais vídeos como esse. Espero que você tenha gostado. Até o próximo. Fui!